Oi, gente. Oi, Oi, Flavinha, tudo bom? joia. Olha que legal. Vamos começar? Vamos. Oi, gente. Boa noite. Eu me chamo Caroline e ministro o curso de oratória, que é a arte de falar bem em público. Falar em público não é só transmitir uma mensagem, mas é tornar algo assim original, memorável, emocionante para o seu público. E aí no curso nós trabalhamos a expressão vocal, a expressão corporal, a meditação, a respiração e muito mais. Ministro também o curso de pompoarismo, que é uma técnica de exercício que estimula a contração do períneo e da vagina. Nos homens, o músculo estimulado é o PC, o pubococcíneo. E a partir dos movimentos que nós vamos realizando de contração, esses movimentos eles podem ser os movimentos livres. E a partir do momento que ele vai ganhando força no assoalho pélvico, nós podemos introduzir alguns acessórios. Nas mulheres, é claro, né? Porque para os homens até isso é fácil para eles, né? Eles não precisam introduzir nada lá, né? E essa técnica, ela passou a ser uma técnica de conduta terapêutica. Ministro também o curso de aprendizagem. Nós passamos por uma série de adaptações que norteiam nossos processos cognitivos em relação ao quê? Aos estímulos que nós recebemos em meio em que vivemos. Então, agora mesmo nós estamos passando por várias situações e que está mexendo aí nos nossos processos de aprendizagem, né? Então, simples mudança no hábito do dia a dia, na nossa rotina, na nossa alimentação, ou mesmo, assim, inclusão de práticas que incentive o despertar de uma visão mais ampla. É, Nessa parte do aprendizado mesmo, como a yoga, a meditação. Por quê? Porque isso traz aquela concentração, a criatividade, o foco e a energia. Isso daí você sabe muito bem, né, Flavinha? Sim. Gente, eu falo da cidade de Sorocaba, São Paulo. Estou como professora para um bate-papo com a terapeuta Flávia, de Tietê, também aqui de São Paulo. Então, a live da Flávia, ela traz o tema Reiki, uma energia sutil. Então, bora lá, Flavinha? Vamos. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite. Então, a live da Flávia é uma live que vai falar sobre as energias sutis da nossa E mão. canalização da energia do reiki, né? Através das mãos. Bom, acho que primeiramente vou falar para vocês como que o reiki A surgiu conexão na da minha... Flavinha deu uma falhada. Deu uma falhada? E agora? Pronto, voltou, tá linda. Eu vou comentar, né, falar primeiramente como que o reiki surgiu na minha vida, como que eu cheguei até o reiki. Que Bom, legal. em 2015, eu conheci a terapia Reiki através de sessões com uma terapeuta e eu fiquei encantada pela terapia. Eu sempre falo assim que meu mundo ele estava meio sem graça, meio no preto e branco, e o Reiki, ele trouxe novamente para minha vida todo o colorido, né? Todo o despertar novamente para a vida. E foi assim que eu conheci o Reiki. Depois eu me encantei tanto que eu quis fazer os cursos. Então aí eu me formei em Reiki nível 1 do sistema tradicional de Mikao Usui e depois eu fui fazendo os outros níveis de Reiki, né? Fiz pelo Senac de Piracicaba e depois eu continuei fazendo os cursos em Sorocaba também, sempre agregando mais conhecimento. Olha que legal. E você fez lá na Edcor, não foi isso? Fiz também. A Eticor foi a minha segunda formação. Ah, que legal.
Que Foi bacana. muito bom. Os dois cursos que eu fiz de Reiki, o sistema foi o sistema tradicional de Mikao Usui, porque o Reiki ele tem Sim. várias linhas, né? Várias Olha que outras. legal. Então eu me formei sempre na linha tradicional. Eu não sei Que se todos legal. que estão presentes na live conhecem como funciona a canalização da energia do Reiki. E quando a gente fala que o Reiki ele é uma energia sutil, que foi a colocação que a Carol escolheu para colocar, por que que é sutil? Porque o Reiki, ele vai fazendo os benefícios e vai trazendo para a nossa vida devagarzinho. Ele não é uma energia que chega e ela já vai te dar uma mudança radical já no seu estilo de vida, não. O seu organismo, o seu corpo, ele vai ter um tempo para você voltar na sua essência real. Então, por isso que a gente fala que a energia do Reiki é uma energia sutil, porque ela vai trabalhar você dentro do seu tempo, ela não vai te assustar com um monte de informação. Dá tempo de você acompanhar essas suas mudanças na vida. Olha que bacana, que legal, né? E Isso. assim, você está vendo aí nesse atual momento que nós estamos vivendo, muito medo, insegurança, Sim. como que o reiki ele pode ajudar nesse momento em que nós estamos passando por todas essas situações de mudança, não só na sua casa, na minha casa, mas na casa de todas as famílias do mundo inteiro. Sim, o reiki, quando você está sintonizada com a energia, ela vai deixando você mais calmo, mais confiante com a vida e você vai poder enxergar tudo o que está acontecendo de uma outra forma, de uma forma mais positiva. Então, mesmo que tudo esteja caminhando, assustando um pouco, o reiki não, ele te deixa centrado e otimista para olhar para as mudanças. Legal. E aí, no Reiki, nós já trabalhamos essa energia. Você falou do colorido, né? Que ele te deu um Isso. colorido para a vida. E no Reiki, então, já traz essa energia dos chakras para poder despertar um pouco mais nessas emoções que as pessoas estão vivendo. Como tu falou aí, às vezes a vida fica em preto e branco e nós precisamos dar uma despertada nesse colorido que está dentro da gente. Então, assim, os Sim. chakras, eles influenciam diretamente eh, na sessão do Reiki? Sim, os chakras, eles não estão diretamente relacionados ao reiki, né? A gente Legal. sempre fala durante o curso que quem introduziu os chakras no reiki foi a Takata, né? Foi a senhorita Aham. Takata que ela ganhou o lance. Ela falou assim: poxa, mas se a gente colocar aqui os pontos dos chakras com o reiki, vai cair perfeitamente. Foi o que a jogada de mestre que a gente fala que ela colocou, que até então os chakras eles não estavam associados ao reiki, né? Olha só. No tempo de hoje, que você comentou no momento atual, a gente trabalha muito o quê? Chakra básico, que é o nosso Legal. primeiro chakra, que é o da cor vermelha, que é o que nos conecta a, a nossa situação real, né? Ao medo, ao pânico. Então a gente trabalha ali no nosso primeiro chakra para a gente poder se manter aterrado, de pezinho firme no que está acontecendo no momento. E logicamente que uma expansão do chakra coronário, que é a nossa conexão com o universo, para que a gente possa manter a nossa conexão ativa com o universo e ao mesmo tempo presente e sabendo onde nós estamos pisando para manter esse equilíbrio do nosso eu, que Tá. aí é onde entra a questão dos chakras. Olha que legal. Explica assim, quem é a Takata, né, que você falou? Para quem não sabe, né? Porque Isso, explico. É assim, ó, o é reiki, Takata, ele, né? isso, o reiki ele foi introduzido pelo Mikao Usui, no Japão, Ah, e legal. depois do Mikao Usui, ele teve um sucessor, e depois veio a primeira mulher, que foi a senhora Takata. E foi ela que trouxe, Ah, né,
a questão Legal. aí dos chakras dentro do Reiki, do sistema do Reiki. Ai, que legal. Ela fala assim que até então tava o Reiki, se não fosse pela Takata, talvez ele não tivesse chego até nós, né? Porque foi Olha ela só. que quis expandir e trazer o Reiki para fora do Japão. Então, se Ai, hoje o que Reiki legal. difundiu aí para todo mundo ter acesso, foi graças a ela, né, que trouxe para todos nós. Olha que bacana. Então, os orientais aí, ó, nos fazendo esse Isso, despertar, né? Muito isso. legal. E nós temos visto o reiki de uma forma muito bacana, né? Tanto Sim, sim. presencial quanto à distância, né? Sim, agora, devido ao processo da pandemia, a gente não está Aham. podendo fazer os cursos Sim. presenciais, né? Porém, o Reiki, a gente pode fazer iniciação à distância. A mesma forma que a gente pode enviar, né, o Reiki à distância também para as pessoas. Porque no Reiki, no segundo nível, a gente quando a gente recebe no segundo nível o símbolo à distância, não existe tempo e nem espaço. Então, se não existe tempo e espaço, a Carol pode estar lá em Sorocaba, eu em Tietê, a gente se comunicando aqui pela internet. A mesma forma, eu posso enviar reiki para a Carol, tá? Olha A que partir do maravilha. segundo nível. Que maravilha, gente. Olha, a Cris está falando, eu amo praticar reiki. Isso que é legal, né? Além de praticar, nós podemos fazer como autocura para nós mesmos, né? Sim, exatamente. Eu posso explicar um pouquinho para vocês como é a canalização do reiki, tá? Quando o reikiano faz o nível um do reiki do sistema tradicional de Mikao Usui, nós recebemos um símbolo. Esse primeiro símbolo, a gente aprende a se auto-aplicar. Então, a gente tem a nossa iniciação com o mestre em reiki, que quem já é reikiano sabe que a iniciação ela é um ato muito bonito, onde o Ah, reikiano ele é se sintonizado com essa energia universal e aí ele pode se auto-aplicar. Então a gente passa por um processo de 21 dias de auto-aplicação. olha que E depois no nível interessante. 2 que vem mais dois símbolos, que é um dos símbolos que permite você fazer reiki à distância, né? Que não tem nem espaço e nem tempo. Que legal. E essa energia vital, ela é uma energia que trabalha a criação, né? Você falou do chakra básico, né? Então é uma energia criadora, Sim, tanto é que dá aquele despertar na gente. E algumas pessoas têm sensações, cada pessoa tem uma sensação diferente, né? sim, Uns têm um formigamento, uns sim. têm um tremor, uns falam que é choque. E isso é muito interessante porque vai de cada sensibilidade, de cada corpo que está o despertar de cada um, né? Sim. Então, como que é assim, As iniciações. diferente mais? É muito interessante. Como é essa diferença? Por que que ocorre assim tanta diferença de uma pessoa para outra? Sim, o que eu sempre falo é o seguinte: nós todos nascemos com uma essência, né? Ah, Quando nós nascemos, nós já temos a nossa essência pura, sem ter, né, interrupção de pessoas, de sociedade, de vivências. Porém, com o tempo, a sociedade, de uma certa forma, ela vai interferindo na nossa essência divina, né? Que nós nascemos. Então, quando a pessoa ela tem o contato, seja em uma sessão de reiki ou seja em uma iniciação para se tornar reikiano, é como se a energia do universo viesse e fosse tirando essas camadas, né? Que a gente foi absorvendo com o tempo, que vamos dizer, as crenças, né? Tudo que a gente vai colocando na nossa mente, que a gente é, sendo que a gente perde a nossa essência. Já a energia do reiki não, ela vem de uma forma sutil e ela vai retirando. Então, conforme você vai se conectando com a sua essência, aí que volta o colorido da vida, que muitas pessoas falam: nossa, em uma sessão de reiki, senti como se eu não tivesse deitado na maca, parecia que meu corpo estava flutuando. Nossa, eu fui para outra dimensão, fui parar numa praia, eu olha que dormi, eu delícia. ronquei. O que as pessoas geralmente comentam em uma sessão. Já em uma iniciação de reiki, o que muitos alunos falam é:
eu visualizei várias cores, eu tive, já teve aluno que saiu rindo, rindo, sorrindo assim. Eu não sei por que que Olha eu tô só. rindo, mas eu não consigo parar de rir. E uma sensação muito boa. Já teve alunos que choraram, né? Porque foi muito forte aquela conexão, não conseguiu segurar, deu aquele sentimento, né? De vou chorar, vou expressar, vou colocar para fora. Tem outros alunos que têm a questão do formigamento que você comentou, alguns chegam até tremer um pouquinho, Ah, então varia muito. E geralmente é devido a essa conexão, né, de você encontrar novamente com quem eu sou, né, que a gente acaba perdendo essa conexão com o tempo. que maravilha, né? E E calor, aí a Carol comentou ah, que o corpo vibra e que dá calor, exatamente, Carol. olha que A Carol bacana. Camargo. E é legal, né? Porque assim, essas emoções, elas estão sendo colocadas para fora, tanto Sim, na, tanto na parte do choro, do riso, de qualquer outra expressão, é muito importante, porque você consegue transformar isso de uma tal maneira que aí essa vibração e permanece, né? Você vai dando essa continuidade. Quanto mais sessões de reiki você vai fazendo, mais harmonização você vai sentindo para o seu corpo. Não sim. adianta, né? Você começou a dar aquela vontade de não parar mais, né? De não parar mais. Eu sempre comento assim, alguns clientes eles comentam assim, nossa, eu não sei explicar o porquê, mas eu gosto muito de fazer o reiki. Então eu sempre Olha explico, por só. que que eu gosto de fazer o reiki? Porque eu me sinto acolhido, eu me sinto amado, eu sinto na sessão de reiki um amor materno, um amor de acolhimento, um amor de aconchego. Muitas pessoas não conseguem explicar o que que sente, mas a gente sabe, volta por quê? Porque ali sentiu a sua conexão com o amor, né? Que E aí vai, maravilha. de cada um tem uma conexão. Que maravilha, né? E essa energia vital é aquela mesma energia que dentro da medicina tradicional chinesa, né, para os japoneses, para os Sim, chineses, é conhecida como Qi, né? E sim, para os indianos é conhecida como Prana, né? sim. E olha lá. Boa noite, Josi. Ó, o Marcos está falando aqui, acredito que seja um despertar de cada um. É como se fosse uma reconexão. Reconexão. Exatamente, É é isso uma mesmo. reconexão com a sua essência, E né? exatamente, que legal, né? E tudo faz parte desse processo, não deixa de ser um processo de aprendizagem, né? Sim. E, Flavinha, todas as pessoas podem receber o reiki? Sim, todas as pessoas podem receber o reiki. O reiki só não pode ser enviado para as pessoas que já partiram desse plano. Então, eu sempre deixo Ah, isso bem claro, porque legal. muitas vezes a pessoa perde um ente querido, uma pessoa que ama muito. Ai, tem como você enviar reiki para o meu pai que faleceu? Não, gente, o reiki só, como você comentou agora, né, sobre a energia sutil. O reiki Sim, só é enviado, a gente só canaliza o reiki para quem está com a energia do prana do corpo. Então, legal. somente para os seres vivos. Pode ser tanto pessoas quanto animais. Olha só que legal. As plantas também pode? As Sim! plantinhas? Ai, gente, que Sim! delícia! Hoje eu até brinco assim que, como eu sou mestre em reiki, Sim. eu fiz o mestrado sem a intenção de dar cursos de reiki, né? E eu Olha até que brinco com meus legal. alunos hoje. Quando eles chegam até o mestrado, eles me falam assim: ah, eu não tenho intenção de ser professor, de formar novos reikianos. Eu falo, gente, calma, o chamado é individual e chega para todo mundo. A pessoa chegou até o mestrado, é normal, é livre, é natural o processo de você começar a colocar em prática, né? Você formar novos reikianos. Isso vem de uma forma bem natural. Comigo começou exatamente por causa dos animais, né? Eu Olha tenho só. um amor muito grande pelos animais e até então eu não tinha o despertar de formar novos reikianos. Eu fui terminar o mestrado para mim concluir mesmo os níveis do curso. E foi quando entrou a terapia do Reiki para o SUS, que até então não era reconhecido. E aí, quando entrou para o Sim. SUS, né, tipo, um monte de enfermeiro, um monte de pessoal da área de medicina, de saúde, queria fazer o curso. Foi quando uma veterinária de Tietê, a Débora, ela me ligou
porque ela foi aplicar reiki em uma gatinha, foi coletar sangue de uma gatinha a domicílio, e ela comentou com a dona da gatinha que ela tinha vontade de fazer o curso de reiki. E nisso a dona da gatinha ela já era cliente minha, já estava fazendo tratamento nela, porque ela tinha um nódulo no seio. E ela comentou, olha, a Flávia é reikiana. Daí ela entrou em contato e ela me falou, olha, para fazer reiki em animais. Aí eu falei, nossa, agora ela pegou meu ponto fraco. Eu falei que eu não ia formar novos reikianos, não era o intuito, mas como que eu vou falar não para uma pessoa que quer fazer reiki em animais? E aí foi a minha porta de entrada. Aí eu dei o curso de reiki para ela e depois disso andou assim que eu acabei formando bastante reikianos, já está indo para 3 anos, assim, e é muito bonito. E cada iniciação é uma diferente da outra. E no nível 1, quando a gente aprende a se auto-aplicar, a gente aprende a fazer auto-aplicação, aplicar reiki no nível animal, vegetal e mineral. Então, eu posso também aplicar reiki na água, né? Posso ter lá a água na minha casa e aplicar reiki, né? Para a família toda poder tomar aquela água ali que já tá com a energia do reiki na água. As plantinhas, né? Eu tenho 2 plantinhas lá na clínica que todo mundo fala, nossa, olha o seu pé do alecrim, como o seu pé de alecrim é enorme. E ele é mesmo, assim, ele tá super grande. E eles perguntam, o que você faz? Eu falo, gente, eu aplico reiki. Sempre pedindo permissão, né, para tocar nele, para poder colocar o alecrim na água saborizada. E sempre aplicando o reiki também nas plantas. E nos animais, né, que é sensacional, assim. Quando você aplica reiki nos animaizinhos, é incrível a reação deles. E sem contar também, Carol, que quando uma pessoa ela faz um curso de reiki, ela faz a sua iniciação do reiki, ela pode até falar assim, eu não gosto muito de animal, não gosto muito de cachorro, de gato. Mas aí eu falo assim, meu Deus do céu, mal sabe ela o que vai acontecer. Por quê? A vibração áurica, né? Como os animais eles são mais sensíveis, a nossa vibração ela muda muito depois de uma iniciação de reiki. E não tem como. Quando um reikiano passa, tem um gato, tem um cachorro, eles vêm tudo de atrás. Você passa, você leva os animais junto, porque eles reconhecem em você uma energia boa, uma energia de amor. Legal. Então isso acontece. Eu me lembro que uma vez eu fui aplicar reiki em um bairro aqui em Tietê, né, numa ação comunitária da saúde. E eu aplicando o reiki, e a hora que eu olhei embaixo assim da maca, embaixo da minha maca era só cachorro. Foi muito engraçado. Tipo assim, tinha vários tipos de profissionais trabalhando ali, né, no mesmo salão, que era um salão só para todos, mas era só embaixo da maca de reiki que os cachorrinhos deitaram. Assim, foi muito legal. Nossa, que maravilha, né? E o Sim. terapeuta, assim, é interessante porque eu observo muito isso também nos meus alunos. Eu atendo também como Teta Healer, te perguntei das plantas, porque eu costumo fazer nas plantinhas, né? E é um resultado muito rápido, né? Muito A gente vê rápido. uma resposta muito positiva. E em relação aos alunos, esse despertar que você acabou de falar de puro amor, que vem em cada momento para cada um de nós, né? Sim. Quando os alunos chegam para a gente, não, eu só quero fazer a sessão, eu não quero estudar, não quero nada. Mas assim, eu não posso negar que eu dou aquela incentivada para com que os meus pacientes, os meus alunos, Se desperta. exatamente. Então assim, a gente não insiste, mas a gente dá aquela incentivada. E quando Para você ter o menos seu próprio método. espera, sim, sim, sim. E quando a gente menos espera, é isso que acontece. Eles se tornam terapeutas. E é muito bom. A conexão que eu tive com você, a primeira vez que eu te vi, foi muito legal. Eu falei assim, nossa, que bacana. Então, nós cursamos na mesma casa, um curso de formação de yoga, De só que nós não fizemos turmas na mesma diferentes. turma. Sim, sim, mas Sim. fizemos no mesmo local. E aí nós nos conectamos no curso de formação do Ticum, né? Isso. E aí eu acompanhando o seu trabalho, eu falei, nossa, que legal, que trabalho bonito que ela faz. Muito bacana. E essa conexão assim que o reikiano
tem a nível de... O terapeuta em si, ele... Como é que eu falo? O fluxo de energia. O fluxo de energia do terapeuta está livre. É por isso que ele consegue atuar como um canal, levando o quê? Essa energia vital, essa energia pura através das mãos, né? Isso, De, exatamente. para o paciente. Sim, eu acho que eu vou aproveitar aqui que você tocou em um ponto chave Ah, que eu até falando um pouquinho sobre Animal do Poder, né? Quando eu fiz a minha meditação de sim, Animal do Poder, pedindo um pouquinho do sim. tema, eu descobri que meu animal do poder é o lobo, né? E aí eu Olha só. fui, vamos pesquisar melhor sobre o lobo. E o lobo é quem? É aquele animal que ele vai em busca de novas informações para trazer para os demais as informações novas. E isso eu olho muito com o quê, né? Se tornar mestre de si, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma sessão de terapia holística, a gente sempre está incentivando as pessoas a elas se tornarem mestres de si, né? Então, a gente não precisa fazer com que o nosso cliente fique preso ao terapeuta. Eu falo assim que a minha maior felicidade é sim fazer o Ah, tratamento da pessoa, mas a minha esse... felicidade maior é quando eu vejo que aquele cliente ele conseguiu despertar e ver que ele é seu próprio mestre, poder Que enxergar toda maravilha. essa potência dentro dele. E o yoga, para mim, e o reiki, é muito nítido isso que o yoga faz e que o reiki faz nas pessoas. É muito claro esse despertar, essa conexão, né, com o universo, essa expansão, né, que a gente fala de chakra coronário. Cortou um pouquinho? Tem que dar umas falhadinhas aqui. Não, mas está ótimo. É, e é legal porque nessas terapias todas integrativas, né, nós aprendemos o quê? Que nós não somos só um corpo, nós somos pura energia. E é por isso que se conecta com tudo isso que você falou. Sim, exatamente. É, a energia do reiki, o reiki em si, ele não é uma religião, né? Porque algumas pessoas me perguntam muito, que religião você tem? Eu não adentro muito nisso, né? Sim, Mas deixa um pouquinho, explica um pouquinho como que é, essa energia e que algumas pessoas tendem a migrar para essa questão da religiosidade. Porque eu falo que não tem, mas aí como que você explicaria isso? olha, o que eu sempre explico para os meus alunos tem muita coisa envolvida quando a gente fala o termo religião, né? Tanto que Sim. no Brasil e em muitos lugares, muitos reikianos ainda acreditam que Mikao Usui ele era um padre, né? Mas Olha por que que as pessoas legal! Que acham que o interessante. Mikao Usui era um padre? Né? Por quê? Porque para o reiki ser aceito antigamente, como as pessoas não entendiam a diferença, colocaram essa situação, né? Mas não, Mikao Usui não era um padre, né? Quando a gente começa a estudar sobre ele, e sim, Mikao Usui foi também de carne e osso, como nós somos, né? Sim. Então, a canalização do reiki aqui no Brasil, o que acontece? Muitas pessoas confundem por quê? Porque é em posição de mãos, né? E como a gente tem umas outras religiões que usam imposição de mãos, eles já acham que é a mesma coisa. E não é, né? Então, a canalização do reiki é feito através de símbolos que eles não são ocultismo. Muitas pessoas falam, então é através de símbolo, é ocultismo. Não, não é. São símbolos sagrados. É Olha diferente. só. Não é que eles são ocultos, não, não são. Eles são símbolos sagrados, tá? Então a canalização do reiki é feita através de símbolos, essa conexão, e aí a gente emana essa energia para o cliente. Por isso que muitas pessoas confundem com religião, a questão da imposição de mãos, né? Deve Eu- ser isso. olha que legal. Eu já tive alguns casos em outro tipo de terapia que o paciente veio a primeira vez e assim nunca tinha feito
o Teta, assim, trazendo um pouquinho dessa questão do Teta, Do porque eu atendo um Teta. pouco mais, né? Mas fez a primeira vez e tomou aquele susto, sabe? É engraçado que vai, porque vai mexer com emoção, vai Vai, mexer com sentimento, vai vai, mexer com o teu corpo. vai E mexer. aí a pessoa foi e sumiu. E aí, depois de um certo tempo, a gente tem que respeitar esse momento do O outro, tempo né? dele, é o tempo Sim, dele. muito legal, mas aí quando você menos espera, o paciente vai e volta, né? Ele voltou. E aí saber harmonizar essa função mesmo, dele saber, dele ter que ir, porque às vezes a gente precisa ir. Quantas vezes a gente quer fazer um curso, a gente quer fazer alguma coisa, e aí acontece alguma coisa que não dá pra gente ir fazer o curso, né? Sim, O que que a gente tem que vencer para isso, né? E uma sim. coisa muito importante que eu costumo falar são os nossos pensamentos. Aquilo, porque primeiro tudo chega, todas as emoções vêm primeiro através de quê? Dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos. Então, quando eu sinto vontade de chorar, eu posso chorar de tristeza, eu posso chorar de alegria, né? Então, assim, vai depender muito da emoção. Só que para essa emoção chegar, primeiro eu tenho que pensar. Então, ela chegou aqui e ela vai e desce para o meu sentimento. E é aí que ela vai ser transformada e que eu vou mexer. Como que eu vou trabalhar? Nós que somos terapeutas, nós conseguimos harmonizar essas funções dentro de nós, porque nós passamos pela mesma coisa, pelo mesmo sintomas que qualquer outra pessoa, né? Uhum. Como você falou, nós somos seres humanos, nós estamos aqui, né? Ainda É, não chegamos no nível de ascensionamento, não. mas é, é muito interessante você trabalhar essa questão do pensamento. Então, assim, quando começar a vir aqueles pensamentos de negatividade, pensamento de agressividade, imagina que você tem uma vassoura e você está varrendo esses pensamentos. Você pode fazer isso de diversas formas. Essa é uma forma que eu trago hoje aqui, né? Que você pode como se estivesse limpando e muda o pensamento. Ah, Carol, mas é muito fácil falar. Realmente é muito fácil falar. Agora, isso é uma questão de você vigiar e orar. Nós estarmos sempre em conexão conosco mesmo, né? E essa conexão é isso, nós olharmos para dentro. Quando a galera fala, o que é esse olhar para dentro? Você que já está na área, você fala com muita facilidade. Mas esse olhar para dentro é isso, é a nível do pensamento. Porque quando eu estou pensando coisas boas, o que acontece? Automaticamente vibra coisa boa, vem coisa boa. E aí você começa a mudar essa energia de pensamento, você sai daquele pensamento de negatividade, começa o quê? A se conectar com pessoas bacanas, pessoas que você não via há muito tempo, que às vezes é até da sua infância. E essa pessoa que está vindo para você aí nesse exato momento é o quê? São pessoas que vão te ajudar a crescer, são pessoas que vão te ajudar a evoluir. Então, assim, começar a observar também dentro do nosso corpo, dentro de nós mesmos, o que nos causa mágoa, o que nos causa tristeza, em que determinado momento que eu tenho uma agressividade, porque quando a gente observa, a gente consegue identificar o que está causando isso, né? Sim. E no reiki isso é muito interessante porque as imposições das mãos favorecem esse despertar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E aí tem essa conexão de mente e anahata, né? É como se tiver a importância, né? Quando você faz alguma determinada postura, né? Unido o adna com anahata, você está trabalhando emoções fortíssimas ali. Então, às vezes é uma postura simples no yoga, mas a gente mantendo essa postura é como se estivesse desbloqueando, abrindo e esse Abrir. canal, né? Para fluir de uma forma bem gostosa, né? Sim, sim. Ah, até você perguntou a questão de religião, né? Eu já Sim. atendi também, né? Até tem alguns clientes que eu tô vendo que estão online, que eu vejo que eles estão chegando, boa noite, dá um joinha e tal. Legal. Acho que o meu primeiro cliente, né, a gente não esquece. Eu me recordo que eu atendi ele numa sessão de reiki e ele voltou no segundo dia, na segunda sessão, e ele olhou em mim e falou assim: Nossa, o que que você fez comigo? Porque eu mudei absurdamente. Olha que Ele legal. falou assim: a minha própria família chegou a comentar comigo, né? E aí ele comentou assim que ele não acreditava muito
né, na questão da energia da fé, na energia do universo. Olha E só. trabalhando o chakra coronário, fazendo esse chakra voltar, né, limpar, rotacionar, ele teve aí essa conexão. E eu me lembro que ele ficou meio assustado, mas ele voltou para a sessão e ele falou assim: não, eu quero conhecer melhor sobre isso, porque eu só ouvia falar, mas eu não sentia, né? Olha Então aí no só. próprio reiki ele fez essa questão aí do despertar e dele criar essa conexão. Então o que eu sempre falo para os clientes é o quê? A gente não vai falar de religião, ok? Eu não vou falar para você nada de religião, mas ele vai ter o despertar dele, vai se identificar, né, com alguma religiosidade, com certeza nessa questão o reiki sim, ele auxilia a você expandir o seu coronário e automaticamente se conectar ou se religar, né, Sim. com a energia universal. Nossa, que é essa energia que você falou de sutileza a nível de essência, né? Essência, exatamente. Essência, o que que é um pouquinho mais assim sobre essa essência? Essa essência é aquilo que nós carregamos, que nós trazemos, que nós buscamos, né? E como é essa essência assim? Quando eu falo essência, né, eu sempre dou a questão de você criança, né? Aqui, Ah, que sabe, legal! conecta com a sua criança interior, né? Quando nós Ótimo. encontramos a nossa essência, é se conectar com a nossa criança interior, que é como? O que eu gostava de quando Flávia era criança, quando Flávia era pequena, como era o mundo da Flávia, como ela enxergava os animais, como ela enxergava a natureza, como ela olhava para as pessoas. Então, o reiki, ele faz exatamente isso. Quando a gente cresce, né, vem aquela imposição de família, forma de pensar e Sim. sociedade. E o que acontece com a nossa criança interior? Se fecha. Ela fica pequenininha dentro de algum lugar de você, que você nem se lembra mais dela. Aí, conforme você vai fazendo sessão de reiki, o que, que essa energia sutil do reiki faz? Oi, Flávia, você tá aí ainda? Ai, que Você se lembra de lindo! você? E essa Flávia interior lá, aquela criança pequenininha, ela vai voltando. E quando aquela Flávia volta, o olhar dela é diferente, porque ela tá com um olhar de amor, né? Ela tá com aquele olhar de criança que é pura, que é inocente, que ela não vê maldade, que ela não vê que é errado. Ah, isso eu não posso, né? Ela não vai olhar mais para o mundo com aquele olhar, ela vai ter aquele despertar doce de uma criança que olha para o mundo com os olhos inocentes, sem maldade, né? E sem interrupções, né, de padrões e formas de pensamento de outras pessoas que às vezes a gente acaba canalizando e mudando aí então a nossa essência. Então, quando eu falo essência, é essa essência pura mesmo de criança que você começa a ter novamente acesso, né? Então é Nossa, isso. Flávia, que linda, que linda. Oi, Bianca, deixa eu mandar um beijo aqui para essa minha prima lá do Rio de Janeiro, que da vez passada eu não consegui mandar um beijinho para ela. Seja muito bem-vinda, minha linda. Legal. É, você falou muito bonito dessa energia da essência associada com a criança. Nossa, É, mexe mesmo. a internet Ela é cai. inocência, ela é essa leveza. E é uma criança, eu costumo dizer que ela tem um coração desse tamanho, né? Um coração grandão, né? As pessoas costumam fazer esse coraçãozinho bonitinho, pequenininho, mas não, eu costumo dizer que ela tem esse coraçãozão, né? Bem expansivo. Tanto é que quando você chama a atenção de uma criança, você briga com uma criança, o que que acontece logo em seguida? Ela vem, ela te dá amor, ela te dá paz, ela te dá alegria, ela te beija. Por quê? Porque ela não se importa com aquilo que você falou para ela. Ela não tem sentimento de raiva, ela ainda não tem sentimento de mágoa, ela não tem esses sentimentos de negatividades que, com o passar do tempo, a cada 7 anos, nós sabemos que nós temos um ciclo, né? Sim. A cada 7 anos na mulher, né? E no homem a cada 8 anos que nós vamos mudando, né? Se você observar, observa como era o seu ciclo a cada 7 anos. A sua fase, o que que você viveu?
né? Quais foram as emoções, os sentimentos que você passou nessa fase? São as fases que mais mexeram com a sua vida. Eu tenho uma conexão muito profunda, eu falo com o cabelo. Quando eu tinha 7 anos, meu cabelo era lisinho, né? E depois de 7 anos, meu cabelo começou a ficar ondulado. E assim, eu trago muito isso, né? Eu digo, olha que legal, uma lembrança que eu tenho é do cabelo. Que a gente vai mudando, vai crescendo e o cabelo Cabelo. muda tanto com a gente. Então, olha a importância também do nosso cabelo em relação a esse contato interior, porque também é essência. Cada fio de cabelo que está na nossa cabeça, né? Ela tem uma essência muito profunda. Então, trabalhar essa criança interior, ele é muito bonito. A gente vê isso na questão do corpo. Quando nós temos uma flexibilidade de corpo bem livre, bem solta, a criança ela consegue ficar de cabeça para baixo numa facilidade enorme, né? Então, às Enorme. vezes, olha que legal, você vai fazer uma postura lá, rapidinho ela vai, faz, desenvolve e você fica assim, nossa, eu vou treinar para fazer. Então, às vezes, o adulto ele tem essa certa limitação, por quê? Porque teve essas emoções. Então, quando a gente começa a trabalhar energia de corpo, não só no yoga, mas também em outras terapias, em outras atividades, né? Começa também a haver esse desbloqueio, começa a liberar nós temos o timo, né, que é uma glândula que fica bem no centro ali do nosso coração, que ela está Isso. conectada exatamente por isso, ela fica um pouquinho ali adormecida, fechada, e a partir do momento em que a gente começa a realizar uma prática de atividade continuamente, o que que acontece? O timo ele começa a dar uma mexidinha, uma saculejada, e aí você começa a dar aquele bom dia pro vento, você tá passando ali, você tá dando bom dia para todo mundo, né? É, Você não quer nem saber. Então, bom dia, é, sol, bom dia, irmã Lua, né? Boa noite, irmã Lua, e assim vai. pois é, não tá nem aí se a pessoa vai te responder ou não, você tá desejando com que a pessoa, né, tenha um bom dia, seja feliz. Se ela vai ser ou não, é o lance dela, né? Mas você tem essa profunda conexão com o teu corpo, porque você começa a trabalhar o corpo. Uma corrida que você faz, né? Um pilates. Essas energias que estão mais associadas a corpo e mente, você vai observar uma resposta muito maior, muito mais rápido, né? Mas voltando ainda para essa sintonia do Reiki, é muito Uhum. legal, é como se fosse uma bolinha de energia, né? Que a gente vai transmitindo através das nossas mãos. E também o terapeuta, ele sente, né, Flávia, na mão, o aquecimento. É como se a energia tivesse assim acoplada realmente na nossa mão e podendo transmitir. Gente, é muito delicado e sutil de sentir, né? Porque é maravilhoso a gente poder, É, como terapeuta, transmitir puro amor, porque a gente sente esse amor incondicional. sim, você falou até do aquecimento das mãos, né, e das sensações que nós sentimos na mão. Então, conforme a gente vai tocando, né, a gente vai passando a energia do reiki sobre o corpo do cliente, conforme a gente vai tocando os chakras, né, que são os 7 chakras principais que nós temos no corpo, conforme a gente toca o chakra, o que muito acontece com as mãos do reikiano é o quê? Minha mão está em um estado quente, né, de calor. Minha mão entra em um estado febril, calor excessivo, sentir choques nas minhas mãos ou então sentir dor no punho, dor no ombro, que é um incômodo que o terapeuta pode sentir no corpo dele. E conforme o terapeuta aplica e tem esse contato com esse tipo de energia, a gente sabe qual chakra do seu cliente está precisando de uma atenção maior, né? Olha que Então vamos legal. dizer assim, toquei seu coração e eu senti uma corrente elétrica, como se fosse alguns toques de choque na minha mão, eu sei que está acontecendo alguma coisa no seu cardíaco. Então eu vou dar Legal. uma atenção maior para o seu coração. E depois de uma aplicação de reiki, sim, sentar e conversar com o seu cliente e perguntar para ele, né? Tá acontecendo alguma coisa, né, na sua vida? Aí você tem aquele bate-papo com o seu cliente para ele poder também falar, se ele se sentir à vontade, e colocar para fora, né, o que está acontecendo.
E aí vai de sessões. Se você vê que mesmo aplicando o reiki, aquela energia ainda está ali, mandando sinais para você de choque, aí você pode até conversar, né, com o seu cliente de uma forma muito neutra, para você não deixar ele preocupado, mas encaminhar ele para fazer um mapeamento, procurar um cardiologista, para ver se já não tem alguma coisa no corpo físico. Porque, como nós estamos Legal. falando de reiki, energia, né? A gente ainda está Sim. falando aqui de campo energético. Mas o próprio reikiano, com as suas mãos, ele faz esse mapeamento e ele tem acesso se já está alguma coisa acontecendo no seu corpo físico, né? E a gente até comenta, né? Quando a gente fala de chakra para os alunos, eles falam, pô, 7 chakras, né? Primeiro, segundo, nanana, sétimo. Tocar aonde a minha mão pedir para chegar, né? Então, muitas vezes tem um paciente seu ali, um cliente, que ele tá com algum probleminha, e aí sua mão fala assim, não, venha para cá. E aí você conversa no final, tá acontecendo alguma coisa? Aí a pessoa fala, não, então, sabe, aqui eu já fiz uma cirurgia, já removi alguma coisa, ou aconteceu Oh, nananá, ele vai bacana. falar para você. Então, a sua mão, ela é inteligente, né? Então, a questão da energia, Oh, ela vai querer que você caminhe com a sua mão e aí você deixa, né, o seu sexto sentido te guiar, a sua mão como um canal. Então, isso acontece com as mãos do reikiano. Calor, normal. Geralmente, quase todos os reikianos aquecem as mãos. Estado febril, né? Choquinho sim. e incômodo com dor. Olha que legal. Tem duas perguntinhas aí. Dá uma conectada aqui que a bateria já Legal. Tem duas arriou. perguntinhas aí. Sim. Deixa eu dar uma voltada Sobre os aqui. níveis, né? É Que que eu é vi normal a sentir o professora. centro. Oi, é normal sentir no centro da mão uma saída de calor e um aperto de mão. Sim, é o que você acabou de falar. Sim, com certeza sai sim. Cadê? É como se fosse o calor, esse calor. Flavinha, tu tá aí? Alô, Tô Flavinha? sim. É que eu tô Ah, lendo uma pergunta aqui. tá, então vai lá, responde aí. Porque acabou de surgir mais Aqui perguntas. Vamos deixar. na Marcon tá perguntando, depois de uma sessão sentimos atordoação. É sinal de alguma coisa ou não estou bem? Bom, o que que acontece? Geralmente o reiki ele não tem efeito colateral, tá? Mas pode acontecer de algumas pessoas sentirem, né? Um pouquinho, de ficar com um pouquinho de náusea, ter um pouquinho de dor de cabeça, ficar um pouquinho atordoado. Então vamos entrar mais na questão dos chakras, né? Então vamos lá. O meu chakra. Vou esperar um pouco, agora voltou. Voltou, Voltou. deu uma Então, estava pausinha. explicando sobre os chakras. Quando o nosso chakra ele tá sem energia, sem se movimentar, o que que acontece? Ele tá parado. Quando a gente recebe a energia do Reiki, essa energia do Reiki ela vem e força o seu chakra a se movimentar. Então, conforme o seu chakra vai se movimentando, o seu corpo, às vezes, ele pode sentir. E nesse sentir o chakra rotacionar, pode acontecer do quê? De eu ter uma ânsia, de eu ter uma dorzinha de barriga que é de limpeza do organismo, ter um pouquinho de vertigem. Isso pode acontecer, porque o que que justifica a rotação do nosso chakra? Nosso chakra está aqui parado. Então, eu vou trabalhar a energia do meu chakra, ele vai voltar a rotacionar. Quando ele volta a rotacionar, ele dá aí um pouquinho, né, de dor de cabeça, um pouquinho de vertigem. É isso que acontece. E piriri, né, essas Ah, coisas, é limpeza do próprio organismo que pode acontecer também após uma sessão. olha que legal. Gente, essa foi a nossa E live. Fala, deixa eu só linda. responder mais uma pergunta, Vai Carol. lá, fica à vontade. O Marcos, acho que perguntou Uhum. sobre o tempo entre um nível para outro, né? Se a gente precisa esperar
por exemplo, algum tempo, fiz nível 1, vou fazer nível 2, quanto tempo eu espero? A gente espera geralmente 21 dias, que é o 21 dias de autoaplicação. Então, eu fiz o Reiki nível 1, 21 dias de autoaplicação, aí eu espero para mim poder fazer o nível 2 e assim vai. Então, sempre 21 dias, né, de autoaplicação, para depois a gente subir de nível. Olha que legal. Nosso tempinho tá acabando. Tá E uma eu- delícia esse bate-papo. Nossa, que Isso. gostoso. Mas Flavinha, eu agradeço imensamente assim o teu carinho em aceitar participar aqui nesse bate-papo para a gente falar sobre essa energia tão bonita que é e ver o seu trabalho. Agradeço a todos vocês que tiraram um tempinho, sabe, para estar aqui conosco. Muito obrigado, tá? Ah, um cheiro para tudo. Daqui a pouco eu vou dar um cheiro nele aí. Viu? Tudo de bom para vocês. Eu desejo que todos tenham muita paz, que todos sejam sempre muito felizes. Viu? Namastê, gente. Namastê, gratidão pela oportunidade de falar de um tema, né, que eu gosto tanto. Ai, que É maravilha. suspeita falar de reiki. Então tá bom. Um beijo, Tá bom. gente. Até a Beijo, próxima live. Viu? Kate, e até. Namastê. Até. Tchau, tchau.